Olá, gente, tudo bem? Valeu aqui de novo, sem filtros, sem edições, bruto, aqui gravando para vocês. Falar um pouco para vocês do que me aconteceu essa semana. E como vocês sabem, quando a gente começa a se aprofundar na palavra de Deus, muitos desafios vão passar pela frente da gente. Desculpa a minha mão aí, tá? Muitos desafios vão passar na frente da gente, porque a gente está acostumado nesse mundo, a gente está acostumado a gente está cheio de hábitos mundanos, vamos colocar assim, e espiritualmente a gente se afastou, na verdade, de Deus. Quando a gente começa a retomar a palavra, a gente vai de frente a isso, e porque a gente já consegue ter uma visão clara do que é Deus na nossa vida, o que Deus pode nos proporcionar. Nessa semana lá, que eu estava falando para vocês, me lembrou muito hoje o Provérbios. Em Provérbios tem uma passagem que fala que o ressentimento leva à morte. Então, o que acontece? Estive num determinado lugar, encontrei realmente algumas pessoas nesse lugar, mas foram pessoas que me magoaram. Me magoaram porque eu acabo me sentindo um objeto que foi usado e descartado. Uma coisa obsoleta, igual como você tem. Hoje a gente convive muito com essa questão da tecnologia, e a gente tem muitos eletrônicos que vão passando de suas gerações e que elas vão ficando descartáveis e a gente vai trocando, tá? Muito pelas nossas vaidades, muito pelos nossos egoísmos, muito pelo nosso egoísmo, a gente vai trocando. Fazendo um parêntese nisso, eu diria para vocês o seguinte: hoje, qualquer objeto que eu troque, por ele estar obsoleto, eu troco porque ele vai me ajudar a levar a palavra de Deus a quem eu preciso. Então, se eu tenho um determinado objeto novo, é porque Deus permitiu que eu tivesse esse objeto, e com o objetivo de sempre servir ao Senhor. Mas enfim, eu me senti realmente naquele lugar com um sentimento ruim, um sentimento um pouco pesado, um sentimento, como eu falei para vocês há pouco, é um sentimento de como se tivesse sido rejeitado, tá? Enfim, nunca fiz mal nenhum a essas pessoas. Consequentemente, eu acredito que essas pessoas também não tenham feito mal nenhum a mim, a não ser que façam às minhas costas, façam escondidos. A gente vive numa sociedade de homens, e as pessoas, quando a gente fala de homens, você vai começar a observar que esses homens, essas pessoas que estão próximas da gente, nos traem, diferente de Deus, que nunca vai nos trair. E aí, gente, vou dizer para vocês, eu fiquei mal mesmo. A única reação que eu tive naquele momento foi de começar a orar, de começar a perguntar para Deus por que Ele me colocou ali, o que eu tinha que aprender estando ali naquele lugar, em que isso me levaria, eu cresceria com o que com isso. E orei muito, com sinceridade de coração, pedi a Jesus Cristo que pudesse se manifestar no coração dessas pessoas. Enfim, saí, fui pro meu carro, fiquei um tempo dentro do meu carro para refletir, meditar sobre o que estava acontecendo comigo em forma de sentimentos.
E aí eu liguei para um amigo meu, eu diria que seria um guia meu espiritual da palavra de Deus, que é o amigo Gilmar, pastor. Passei para ele tudo que eu estava passando. Realmente ele me explicou aquilo que eu imaginava que fosse. A gente se coloca em situações hoje que para a gente seria situações corriqueiras, situações normais. Mas para Deus não é. Então ali eu precisava superar esse momento meu de dificuldade. Ele me aprovou por eu ter feito realmente as minhas orações. E aí ele me coloca numa seguinte situação: não guarde ressentimentos do passado, que passou. A gente tem que, a partir de hoje, entender que todos nós somos iguais perante a Deus. Jesus Cristo, quando em sua morte, quando o manto rompe, ele nos deu a liberdade. E esse sentimento de liberdade hoje eu sinto, porque a gente não deve realmente se esperar do homem, vamos colocar, uma aprovação. A gente precisa realmente ter a aprovação de Deus. Ele sim. E Ele vai colocar nos nossos caminhos, Ele vai colocar na nossa vida pessoas que vão ser pontos importantes para que a gente prospere, para que a gente cresça. E eu tenho certeza absoluta que isso vai acontecer. E aí o meu coração, por exemplo, depois das orações que eu fiz, depois de eu ter conversado com o pastor Gilmar, depois de eu ter refletido muito sobre aquele momento, no outro dia eu voltei ao evento com a disposição de encontrar essas pessoas e abraçá-las, cumprimentá-las, falá-las, mas não ter aquela proximidade, porque realmente aquelas pessoas que a gente sente alguma coisa que não nos faz bem, a gente precisa realmente ser seletivo. E aí ele me lembrou da passagem de Jesus antes de ir a Jerusalém, quando ele manda os discípulos à frente e esses discípulos encontram uma vila de samaritanos e essas pessoas rejeitam a hospedagem de Jesus lá. Ora, gente, se fosse alguém importante, se fosse, vamos dizer, um profeta, seria recebido com honras, teria jantares riquíssimos, servidos vinhos, mas rejeitaram o Filho de Deus, rejeitaram Deus em sua presença. Então os homens, não esperem dos homens a aprovação, a sua aprovação vem de Deus. Então nessa passagem de Jesus, ela me deixou bem firme de entender todo esse processo que eu passei de amadurecimento e de conhecimento. Então quando o meu coração ficou liberto, eu tive vontade de encontrar essas pessoas nesse lugar, de cumprimentá-las, como eu falei ainda há pouco, de abraçá-las. Elas não foram nenhum deles. Olha o quanto Deus é bom e o quanto Deus é maravilhoso. Por que eles não foram? Só Deus sabe o meu propósito. Como o meu coração,
Eu imagino que como o meu coração já está livre, já está liberto, já os perdoei desse ressentimento que eu sentia de estar rejeitado, por entender que Deus nos ama, mandou seu Filho aqui à terra para morrer pelos nossos pecados. Quando eu entendi isso, Deus disse: calma, essas pessoas não são para você. Eu vou te mandar pessoas que serão realmente importantes para a sua vida. Gente, reflitam. São duas passagens assim maravilhosas que a gente lê na palavra. A gente precisa realmente o tempo todo estar exercitando a palavra, tá? Ou seja, para que a gente consiga entender um pouco de Deus, um pouco de Cristo, é preciso que a gente leia, esteja constantemente em oração. Estar constantemente em oração significa você estar pensando em Deus o tempo todo. Você está com Ele em todos os lugares. Em todas as coisas que você for servir, você ter a compreensão de que você serve a Deus. Você não serve a ninguém. Obrigado, gente, por ter ouvido essa minha mensagem de hoje, que eu coloco aqui no canal, tá? E desejo, Senhor, com a Tua graça, hoje e sempre, que o Senhor possa abençoar essas pessoas que estão nos ouvindo, que o Senhor possa, no fundo do coração delas, ter o Seu Espírito Santo, para que deem e despertem os dons da sabedoria, os dons do ensino, os dons do conhecimento, para que essas pessoas tenham segurança naquilo que vão fazer e afastem definitivamente de seus caminhos pessoas que possam estar lhe prejudicando. Com a Tua graça, Senhor, em nome de Deus Pai, Jesus Cristo, obrigado.